Boa noite, meu amigo. Fala, Vinícius. Tudo certo, correria, tava numa audiência, Tudo né? certo, meu irmão? Falando Como ali é que tá? em off, que eu pode deixar que eu vou fazer essa live, faço questão de fazer essa live, porque, pô, cara, tu é um cara que é um cara fora de série, é um cara que, poxa, eu tenho muita gratidão pelo conhecimento que você me deu. Se hoje em dia a minha advocacia tá funcionando, é graças ao teu curso, cara. Alavancou minha carreira de uma maneira surreal. Eu tenho a gratidão de deixar a plaquinha do curso lá no meu escritório. Todos os clientes chegam lá e vê lá a plaquinha. Cara, muito massa. Tem a plaquinha Você lá no tem, meu né? escritório. Você tem a plaquinha lá. Isso aí, isso aí. E, poxa, Criminalista de excelência. Né? Para quem foi aluno do Formando Criminalista, ela fez todas as aulas, recebe essa plaquinha. Vinícius, deixa eu te pedir um favor. Vai um pouquinho mais para trás, só para o seu rosto aparecer inteiro para o pessoal. Você tá, ou posiciona o celular aí, que tava, como você foi para baixo, cortou metade da... Agora sim, pelo menos, agora eu tô vendo todo o olho, porque antes só tava vendo tua boca. Ficou show. Ficou muito bom mesmo. Olha só, a Rafaela falou, Vinícius é o melhor que nós temos. Show de bola. Saiu agora ali, mas eu tenho certeza que ela estava falando melhor. Bom, vamos começar a falar, Vinícius, sobre a NPP. Tem um monte de coisa aí para a gente ir comentando. Eu vou falando aqui, você vai intervindo, a gente vai comentando também. Tem umas perguntas lá, já eu puxo para a gente responder. Mas acho que uma dúvida crucial aí, que todo mundo sempre faz sobre o acordo de não persecução penal na prática, é sobre a aplicabilidade dele nos casos que estão em andamento. Isso é um negócio que a gente discute muito, né? Se ele aplica ou não para os casos que estão em andamento, se não aplica, etc. A gente sabe que tem uma posição restritiva do STJ, né? O STJ já tem um consenso nas duas turmas, quinta e sexta, de que o marco final para o oferecimento do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia. Então, se já tem denúncia naquele processo, não dá mais para ter o acordo de não persecução penal. Mas a gente sabe que no Supremo a posição é diferente. Se você der um Google aí, você coloca Supremo Tribunal Federal, a NPP, você vai ver que tem várias decisões do Supremo. Eu me lembro até de decisões recentes, do final do ano passado, admitindo um acordo de não persecução penal. Tem decisão do Lewandowski, tem decisão do Cássio Nunes Marques, que já mostra o que pode ser a posição dele lá na frente. E tem um HC, né, Vinícius? Acho que o Vinícius vai lembrar da estratégia. Eu vou só falar o nome do número do HC e vou pedir para o Vinícius comentar a estratégia para vocês. Tem um HC do Supremo, tá, que foi afetado para o plenário. É o HC 185-913. HC 185-913. Começaram a votar essa questão da retroatividade do acordo de não persecução penal e houve um pedido de vista. O pedido de vista, salvo melhor juízo, foi do ministro André Mendonça, o que já indica ali, possivelmente, que ele vai ter uma posição favorável à concessão do acordo de não persecução penal. Porque voto contrário já tinha. Era só concordar com o ministro Barroso, né? Então, a gente tem esse HC 185-913, que o Supremo fala assim, ó, uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Olha, essa questão está muito controvertida. Os tribunais de segundo grau estão batendo cabeça. No STJ, num primeiro momento, a sexta turma achou que era possível. A quinta turma falou que não era. Hoje as duas concordam. Mas aqui no Supremo tem decisão aceitando. Então, eu, ministro Gilmar Mendes, vou mandar este HC, o 185-913. Valeu, Leonardo. O Leonardo já até colocou aqui nos comentários, ó. HC 185-913. Vou mandar ele para o plenário, para o colegiado dos 11 ministros decidirem se cabe acordo de persecução penal nos processos em andamento e se cabe até que momento. E aí surge uma estratégia, Vinícius. Eu não sei se você lembra, eu tenho até essa petição lá no Formando Criminalista Thiago, disponível para os eu aplico alunos, direto. né? Uma estratégia bastante interessante aqui que eu peço. Da rejeição tardia da denúncia? Você aplica. E a gente tem alguns casos que dão certo, tem outros que não dão, obviamente, como todas as teses. Sobre a Mas é rejeição uma tardia tese da que denúncia, não é tem isso? feito. Fala aí pro pessoal, Vinícius. Thiago, A sim, rejeição sim. tardia e aquela de pedir para suspender o processo para guardar, mas a rejeição vai na rejeição, Ó, é mais vamos lá. interessante. A Caso de tese tráfico de de drogas, rejeição tenho tardia da certeza que você denúncia ela é usa também. excelente, Vai lá. porque ela já bate esse argumento de que a denúncia foi recebida. Então, a gente tem julgados que entendem que existe a possibilidade da rejeição tardia da denúncia quando há resposta à acusação, porque não tem a oportunidade da defesa se manifestar antes. Então, assim, vou botar 90% dos meus casos que eu pego já com denúncia, às vezes réu até preso, eu consigo converter a liberdade dele e fazer com que o Ministério Público ofereça o ANPP em casos que
o réu ele preenche os requisitos. Todas as minhas respostas à acusação, quando é plausível ali, quando o réu ele faz jus ao benefício, eu faço esse requerimento e já faço aquela casadinha, né? Que aí os promotores eles ficam com certo receio de não ir com a defesa. Que é a seguinte: caso o promotor não concorde com o oferecimento do NPP, que suspenda o processo e seja remetido à instância superior do Ministério Público, conforme o artigo 28A, parágrafo 14º. Cara, essa sacada que o Thiago deu, eu levo para a vida. Né? A gente tem conseguido soltar cliente em custódia por conta de NPP, identificando ali que a possibilidade é plausível. Eu tenho casos que o Ministério Público oferece a denúncia com o réu preso em flagrante, eu peço a rejeição tardia da denúncia, o juiz abre vista para o Ministério Público concorda, e concorda também com a liberdade do cliente, uma vez que cabe a NPP, não há que se falar em prisão. Então, assim, é sensacional essa sacada que o Thiago traz no curso dele. E, cara, eu levo isso pra minha vida, Thiago. E, assim, tem dado muito êxito mesmo. Olha só que show. O Vinícius comentou para vocês dessa tese. Inclusive, é bem interessante, porque as decisões que existem nessa situação são decisões do TJ de São Paulo, que é um tribunal de justiça, como todo mundo sabe, bem duro, e que muitas vezes não segue posições mais garantistas dos tribunais superiores. Eu vou falar aqui para vocês, mas vou pedir para alguém que esteja na live colocar aqui nos comentários para mim, porque como são decisões do TJ de São Paulo, o número de processo é aquele número comprido, né, que a gente está acostumado, né, aquele número do CNJ, que é igual em todos os tribunais. Então eu vou digitar aqui, vou pedir para vocês colocarem no comentário alguém aí, tá? São dois reses, são dois recursos em sentido estrito, em que o TJSP falou, olha, cabia a NPP, o Ministério Público não ofereceu, já tem denúncia, mas isso agora gera uma rejeição tardia da denúncia por falta de interesse de agir. Falta de interesse de agir. Vou passar para vocês o número, coloca aí. É o RESE 1504 1504 4864 1504 4864 tracinho 70 de 2021.8.26.0228. Beleza? Quem pegou, por favor, coloca aqui nos comentários. E tem mais um, tem um segundo. São duas decisões do TJSP no mesmo sentido, tá? É o RESE. São 4 zeros, 0000, 4 zeros, 781, 4 zeros, 781, tracinho, 42.2021.8.26.0695. Beleza? Então, são duas decisões muito interessantes. E, aliás, esses dois casos... Obrigado aí para quem está me auxiliando. O Leonardo, a Valquíria, a Luciane, o Campolina, o Adilson, o João Berini. Obrigado, viu, gente? Muito importante esse auxílio de vocês aí. Senão eu e o Vinícius aqui a gente ia ficar perdido, os dois tendo que falar e digitar ainda ao mesmo tempo. Esses dois casos do TJ de São Paulo são casos de tráfico privilegiado, onde há uma discussão muito grande, né? Porque o ANPP é muito interessante. O artigo 28A, o próprio artigo 28A, diz lá, né, no parágrafo 1º, que, olha, para a aferição da pena mínima combinada ao delito, que se refere no caput deste artigo, que é aquela pena mínima de 4 anos, serão consideradas as causas de aumento e de diminuição. E o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena. Então, isso teria que ser aferido já na denúncia. E aí o promotor alega que não tem elementos ainda. Porra, tem caso em que o sujeito não tem nenhuma reincidência, foi preso sozinho, analisaram o celular do sujeito, no celular dele não tem relação com ninguém de organização criminosa, a quantidade de droga às vezes era inexpressiva, a gente sabe que a jurisprudência fala até que a quantidade de droga por si só não afasta o tráfico privilegiado, mas se ela é inexpressiva, você tem que usar isso ao seu favor. Então tem todos os elementos de tráfico privilegiado e a denúncia é oferecida por tráfico comum. Nestes casos, o TJ de São Paulo fala que há uma ausência de interesse de agir, porque cabia o ANPP. Beleza? E tem decisão nesse sentido do Supremo,
reconhecendo o cabimento de acordo de não persecução penal para tráfico privilegiado em um caso que já estava em andamento e a norma retroagiria. É o HC 194.677. HC 194.677 de São Paulo. Beleza? Vinícius, olha que interessante. Se eu peço o acordo de não persecução penal numa vara em que eu sei que o magistrado não tem aceitado para processos em andamento, qual que é uma outra estratégia que a gente pode adotar, que eu venho fazendo aqui no escritório, e eu tenho várias decisões de alunos do Formando Criminalistas dizendo que, olha, já deu certo isso em alguns casos. Aqui no escritório a gente tem alguns casos em que isso já deu certo. Lembra lá no começo que eu falei que o Supremo tem um habeas corpus, que vai ser julgado pelo plenário, que esse julgamento já começou para decidir se cabe a NPP ou não para processos em andamento? O que já aconteceu depois disso? Depois disso, já houve mais de uma decisão, eu vou citar só uma, tá? De ministros do Supremo que falaram o seguinte, olha, esse tema está afetado ao plenário. O Supremo pode decidir e mudar tudo. O Supremo pode chegar e falar, cabe acordos para processo em andamento. E sabe qual que é o maior risco? E aqui já estou te dando um argumento, hein? Anota, se você for esperto já está anotando. O maior risco é que quando o Supremo chega e fale, olha, cabe a NPP para processos em andamento. Só que só cabe para processos que não tenham sentença. Já pensou se você tem um caso no escritório que você pediu lá atrás, só que agora já tem sentença? Então lá atrás caberia, pela interpretação do Supremo. Quando você pediu, caberia. Só que agora não cabe mais, porque já teve sentença. É por isso que tem que manifestar. É por isso que tem que pedir. Para conseguir comprovar o teu prejuízo, eventualmente. Então você pede, mostra esse risco para o juiz. Olha, tem risco do Supremo decidir lá, colocar uma baliza de tempo, e se esse processo continuar tramitando, ele já ter ultrapassado essa baliza de tempo. E aí, sabe o que você vai pedir para o magistrado? Juiz, se você entende que não cabe o NPP agora, faz o seguinte, suspende o processo. Ah, mas suspende o prazo prescricional junto. Suspende o processo e o prazo prescricional. Até que o Supremo decida se vai caber ou não a NPP para processo em andamento. E aí você vai pedir isso e vai mostrar que o próprio Supremo já tem decisão nesse sentido. Anota o caso. É o HC 211.360. HC 211.360 de Santa Catarina. O ministro Lewandowski decidiu dessa forma. Falou, olha, tem um habeas corpus do Gilmar Mendes afetado para o plenário, eu vou suspender o andamento desse meu processo para aguardar. Eu ainda entendo que mesmo que o juiz não suspenda, uma vez que foi solicitado isso, você vai ter margem ali para discutir uma nulidade, né? Caso o Supremo venha ter um entendimento modificado, pelo menos o advogado fez a parte dele e pediu. Agora, o advogado que não pediu, deixou passar batido e for modulada essa decisão, aí já fica prejudicado. Então, assim, é super interessante essa sacada que o Thiago traz, né? A gente aplica bastante também nesse sentido. Quando cabe ali, a gente acha que é interessante pedir a suspensão do caso para analisar ali um caso. Porque, assim, até hoje, em todos os meus processos de tráfico de drogas, eu nunca vi um promotor oferecer a denúncia de tráfico de drogas já reconhecendo o tráfico privilegiado. Isso aí, para mim, é a história do conto de fadas. Se algum tribunal no Brasil faz isso, hoje eu gostaria até que alguém comentasse aqui. Porque aqui no Rio de Janeiro eu nunca vi isso. Pessoal, só lembrando vocês, aproveitar que estamos com Thiago, 220 pessoas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Gente, se a galera encaminhar, bater 300 pessoas aqui, eu vou dar uma sacada pra galera de como conseguir o NPP quando o Ministério Público exige a reparação do dano e o teu cliente é hipossuficiente. Vou trazer uma estratégia aqui que o Thiago ensinou, que é surreal, e eu numa atuação que o Ministério Público já tinha negado o NPP, com um pedido de rejeição tardia, fundamentando com essa estratégia, ele reconheceu e ofereceu o NPP. Então vamos lá, galera, divulga essa live aí. Até 300 pessoas, então tem que encaminhar aí, né? Tem que botar o dedo no coraçãozinho e encaminhar. E lembrando, ó, essa é só a primeira live da semana de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer na semana que vem, que é o Fórmula das Audiências Criminais. Hoje eu tô com o Vinícius, amanhã eu vou receber outra aluna minha aqui, a Thaís, né? A gente vai falar sobre o seu espaço na advocacia criminal. A Thaís foi uma aluna minha que descobriu um nicho de atuação muito interessante da advocacia criminal. Hoje ganha muita grana com isso, né? Faz sucesso, já está consolidada na advocacia criminal.
e ela vai estar aqui para falar com vocês sobre isso, mesmo horário, 20 horas. E se você ainda não está inscrito no nosso evento, que é gratuito, o Fórmula das Audiências Criminais, lembrando, não é um curso sobre audiência para te vender um curso de audiência depois. Eu não tenho curso. Meu único curso é o curso Formando Criminalistas. Eu não tenho um curso de audiência. É um evento onde eu vou te dar aula com modelos, um curso completo sobre audiência durante 3 dias na semana que vem. Então, se você ainda não fez sua inscrição, né, é só jogar no Google lá, Formando Criminalistas, vai aparecer para você se inscrever ou pegar o link que está na bio do meu Instagram. Beleza? Bom, Vinícius, vou puxar aqui enquanto o pessoal vai ajudando a gente a bater 300 pessoas, falta pouco, né? Faltam só 50 agora. Eu tenho vários outros temas para falar aqui sobre a NPP, mas eu quero dar uma atenção para o pessoal que está mandando perguntas aqui na caixinha de perguntas e responder alguma das perguntas que enviaram para a gente. Bom, se você está aqui acompanhando e tem alguma dúvida sobre acordo de não persecução penal, vem aqui embaixo, onde tem um balãozinho com a interrogação, e deixa a tua pergunta ali, beleza? Você pode entrar ali também, ver a pergunta dos colegas e curtir aquela pergunta que você acha mais interessante para a gente puxar ela aqui para responder. Olha a pergunta aí do Leonardo, que está participando bastante. Obrigado, viu, Leonardo? Leonardo pergunta: fiança paga em sede policial no NPP tem pedido de pagamento de salário à entidade. Como abater? Leonardo, aí é muito fácil. Tem alguns casos em que o próprio promotor já vai fazer essa proposta. Aliás, em todos os casos que tem fiança e essa cláusula vai aparecer, né, de pedido de pagamento de salário, de uma prestação pecuniária para uma entidade, que é uma das condições do NPP que podem estar ali nos incisos do artigo 28A, o próprio promotor já propõe esse abatimento, beleza? Agora, o mais interessante é o seguinte, o mais interessante é naqueles casos em que tem fiança, você faz o ANPP, tem o pedido de fiança, você fez o acordo de não persecução penal e o promotor deixou passar em branco a fiança. Não pediu para usar a fiança em nada. Quer dizer, teu cliente pagou uma fiança, fez o acordo de não persecução penal. Aqui eu vou te dar 2 dicas. 2. Pegou um caso que cabe acordo de não persecução penal e tem fiança. Olha a primeira dica. Primeira dica sobre honorário. Primeira dica sobre honorário. Coloca nos seus honorários que você vai receber o valor e que se você conseguir a restituição da fiança, aquele valor de fiança vai ficar com você para êxito, a título de êxito. Se for um valor muito alto, negocia com o cliente, sei lá, metade, beleza? Pode ser. Bem interessante isso. Mas se você viu que tem fiança, e isso vale para qualquer processo com fiança, viu? Coloca lá na cláusula de êxito que se você conseguir o levantamento dessa fiança, esse levantamento é para você. É a título de êxito. Você pode colocar isso no seu contrato de honorários. E aí é fácil, ó. É o artigo 337 que fala: se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado a sentença que absolveu ou que declarou extinta a punibilidade, a NPP gera extinção da punibilidade. Você pode pedir a restituição. Às vezes o promotor deixa passar batido. Se ele deixa passar batido, não pergunta. Eu já tive aluno que falou para mim: Thiago, eu vou para audiência e pergunto ao promotor. Eu falei: não, fica de bico calado. Vai para audiência, deixa o promotor oferecer as propostas, as cláusulas do acordo de não persecução penal. Se ele não falar nada da fiança, não pergunta na hora. Fica quieto. Deixa passar. Deixa teu cliente cumprir o acordo, o juiz homologar e extinguir o acordo de não extinguir a punibilidade do teu cliente. Aí você faz uma petição simples de uma lauda, falando: olha, extinguiu a punibilidade, o artigo 337 manda devolver a fiança, devolve. Ponto. Se você tiver no contrato, pede para devolver para tua conta, né? Junto ao contrato, acabou. Fala, Vinícius, acho que quer falar alguma coisa? Não? Aí, Teu microfone tá os comentários estavam no microfone, eu estava tentando desligar aqui, beleza, ativar o microfone, mas não estava conseguindo, agora foi. Thiago, vou falar para a galera aí, que não é incomum o promotor esquecer da fiança, tá? Já tive algumas atuações nesse sentido, de que foi decretada a fiança, a gente conseguiu ali tirar o cliente, e depois na NPP ficou formulada uma prestação de serviço, e nada se falou da fiança. Depois eu só fazer o pedido de restituição e beijo. Então, assim, a galera tem que se atentar quanto a isso também. A cláusula aí de recuperação da fiança, metade, ou se for como isso também, né? É super legal, dá pra gente estar auferindo um valor a mais pela nossa atuação técnica, né? Porque nada mais justo a gente ganhar mais quando a gente presta um serviço de excelência. Então, assim, é super legal essa dica.
Olha só que interessante, ô Vinícius. A pergunta do Pedro. O MP propõe o ANPP antes de oferecer a denúncia. O réu rejeita. O réu pode pedir o ANPP novamente? A lei não fala sobre isso, tá? Mas eu posso te comentar um caso em concreto, que isso aconteceu comigo aqui no escritório, numa situação muito interessante, Vinícius. Eu tinha um cliente que estava com 3 investigações pelo mesmo tipo de delito. Falei, cara, vai dar merda. Né? Todos eram passíveis de ANPP, mas eu não posso fazer ANPP nos 3. A lei proíbe, né? A lei fala lá no parágrafo 2º, né, que uma das impossibilidades de fazer o ANPP é ter feito a ANPP nos 5 anos anteriores. Cada caso era numa comarca, não dava para reconhecer conexão entre eles, continuidade delitiva não ia rolar também, para eu tentar juntar aquilo, não tinha como. Olha a sorte que eu dei. Um dos processos, tá, foi arquivado, o Ministério Público não ofereceu a denúncia, tá? E aí, nos outros 2 casos, eu consegui costurar de uma forma para fazer acordo de não persecução penal num caso e no outro fazer a suspensão condicional do processo. Né? Então, um dos casos eu fiz o acordo de não persecução penal e no outro a suspensão condicional do processo. Só que neste caso, em que eu estava querendo fazer o acordo de não persecução penal, o promotor, depois de ter oferecido o acordo de não persecução penal, voltou atrás e pediu arquivamento também. Então, sobrou esse outro caso onde eu iria fazer o acordo de não, a suspensão condicional do processo. O que eu pensei comigo? Olha só, isso vale para dar 2 dicas para vocês. Eu fui correndo atrás desse promotor de justiça e muita gente me pergunta, Thiago, como é que funciona um acordo assim? Eu falei, gente, liga no Ministério Público. Por quê? Porque é um troço novo, tem 2 anos só, e o pessoal ainda está adotando algumas práticas. E isso muda de estado para estado. Não ajuda nem no comarca. Se for um promotor diferente, ele tem entendimento diferente. Não tem uma coisa consolidada. Tem promotor que manda a proposta de acordo antes da reunião. Tem promotor que não manda. Aqui no Mato Grosso do Sul, no começo dia 28, eu tenho um ANPP de uma cliente que está lá na Escócia. Né? Foi diligência por e-mail, confirmação por e-mail, vai ser por audiência virtual, a ANPP, ela lá na Escócia e a gente aqui. Sensacional, né? Olha o que eu fiz nesse caso. Fui atrás correndo do promotor e falei, doutor, eu tinha falado para o senhor que eu não queria fazer o acordo de não persecução penal aqui, que eu preferia a suspensão condicional do processo. Né? Mas agora eu quero fazer o acordo de não persecução penal. E expliquei para ele a situação. Falei, olha, não conseguiria, porque tinha outros 2 casos, foi arquivado e etc e tal. Tiago, por que você estava pedindo o acordo e não a suspensão condicional do processo? Faça sempre o acordo antes. Essa é a dica que eu dou. Quando couber no seu caso a ANPP e suspensão condicional do processo, faz uma ANPP. Por quê, Tiago? Porque lá no artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 3, ele fala assim, ó, que não cabe acordo se o cara nos últimos 5 anos foi beneficiado com acordo, com transação ou com suspensão condicional do processo. Então, presta atenção para você entender que é um pouquinho truncado para entender isso aqui. Você tem que estar bem concentrado, tá? Se eu já fiz transação, suspensão condicional do processo ou outro acordo, eu não posso fazer um novo acordo. Só que se eu fiz acordo de não persecução penal, eu posso fazer uma transação penal no futuro? Posso, porque não tem essa proibição na 9.099. Se eu fiz acordo, eu posso fazer uma suspensão condicional do processo no futuro? Posso, porque não tem essa proibição na 9.099. Então, se o seu cliente pode fazer a ANPP e suspensão condicional do processo, faz uma ANPP. Guarda a suspensão condicional do processo para um crime que é muito comum, por exemplo, que é o crime de dirigir embriagado. Que qualquer um está sujeito a ter tomado um dia 1, 2, 3 latinhas de cerveja e achou que podia dirigir e não podia, né, e foi pego numa blitz. E é comum esses casos do 306 CTB fazer suspensão condicional do processo. Né? Se você fez uma suspensão condicional do processo, lá a lei vedaria você fazer outra suspensão condicional do processo nos próximos 5 anos. Então, se você tem um caso em que cabe a NPP e cabe suspensão condicional do processo, faz a NPP. Se você recusou a NPP, o promotor não vai querer fazer de novo, que foi o que aconteceu nesse meu caso, Vinícius. Eu já tinha recusado a NPP. Fui correndo no promotor e falei, quero fazer agora. Ele falou, não, doutor, agora eu já ofereci denúncia. Agora é suspensão condicional do processo. Tá bom, né? O cliente está satisfeito, porque ele tinha 3 processos, viraram 2 arquivamentos
e vai fazer uma suspensão condicional do processo no outro, Ô, em Thiago, caso que ele poderia ter e 3 tá aí ações a penais. diferença do advogado Então, óbvio que ele está técnico satisfeito. pro advogado aventureiro, né? Tu fala muito isso no teu curso, né? Que assim, às vezes o cara que tá se aventurando ali pelo GCRIM, aí é oferecido uma transação penal para um processo meia boca que não vai dar em nada, às vezes até ter prescrito, aí o advogado para acabar, agora tá bom, vamos aceitar a transação penal. E aí tu impede teu cliente, de caso ele atropele alguém, né, de fazer um acordo de não persecução penal por conta de uma transação de um processo que não vai dar em nada. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, né, o zelo com o nosso cliente, sempre com o olhar técnico e avaliar a melhor situação. Cara, eu tenho total peito, né, de quando eu encaro um processo, eu vejo que ali as provas são mínimas, né, a gente sustentar o mérito. Não, vamos para frente, vamos combater ali, entrar com uma defesa combativa para não gastar um NPP por bobeira. Às vezes você aceita, porque assim, tá, o MP, quando ele vê que não tem como condenar, tá muito praxe ele oferecer o NPP. E a regra é, o NPP teria que ser oferecido quando cabia denúncia. Mas aqui eu tenho visto na prática, quando não cabe denúncia, ele oferece o NPP. Se aceitar, aceitou. E aí, às vezes, você está aceitando o NPP achando que está sendo melhor para o teu cliente e um processo que não tem prova, não tem testemunha, não tem nada. Né? Às vezes, só a palavra de uma vítima. E um processo que só tem a palavra de uma vítima, eu acho que vale a pena a gente enfrentar ali e fazer uma defesa técnica para combater e evitar que o teu cliente tenha esse prejuízo. Então, assim, é sempre a gente ter esse olhar técnico, né? E saber ali qual atitude tomar, qual atitude é melhor para o teu cliente para você evitar prejuízos futuros. Porque imagina depois que ele constitui um novo advogado e fala, cara, pô, tem outro advogado aceitou o NPP para isso, e aí ele vai, descobre uma satisfação e fica uma coisa chata, né? Não, é exatamente isso. Pessoal, lembrando, mais uma vez, já falei isso outras vezes hoje, esse é só a primeira live da nossa semana de aquecimento para o evento da semana que vem, o Fórmula das Audiências Criminais. Nós estamos com 270 pessoas aqui. Se essas 270 pessoas tiver alguém que não se inscreveu ainda no Fórmula das Audiências Criminais, nosso evento 100% gratuito, corre, o link está na bio do meu Instagram, clica aqui, se inscreve, não vai esquecer, né? Não vai deixar passar batido. Se hoje que é só uma live de aquecimento, a gente está dando esse tanto de conteúdo, um monte de jurisprudência que eu já passei. Thiago, uma pergunta que eu recebo muito de NPP, vou jogar a bola aí para tu, né? O Ministério Público não ofereceu a NPP porque o cliente não confessou em delegacia que é o autor do crime. E aí, o que a gente faz, gente? Ah, não pode fazer NPP porque não teve confissão? Eu não vou nem abaixar, não, tá? Eu não vou nem abaixar. Tô pegando aqui meu celular e eu vou virar para você aqui no meu material para mostrar o que estava aberto aqui, ó. Ó a conexão dos caras. A ausência de confissão. Foi combinado, hein? Tá aqui, ó. Tava na lata para falar para vocês. Ó, Vinícius, depois ele compartilha com vocês que nós combinamos o horário da live, que a gente ia falar nada, né? Ó, ausência de confissão prévia. Esse era um tema que me perguntavam pra caceta até o meio do ano passado, o Vinícius. E a defesa que eu fazia, e é inclusive o que eu escrevi no meu livro, né, sobre a lei anticrime, em que eu falo sobre o acordo de não persecução penal. O livro aqui é esse aqui, acho que está esgotado já, né? Não lembro, mas o livro é esse. Mas no curso eu falo tudo que está no livro também. Eu defendi a seguinte posição: olha, a confissão no ANPP é uma confissão para o acordo. Então o sujeito não precisa eventualmente ter confessado lá na delegacia. E a gente não tinha ainda decisões dos tribunais superiores falando sobre isso. Só que agora a gente tem. Tem 2 decisões do STJ. Se você procurar lá no feed do meu Instagram, tem um vídeo em que eu comento e explico sobre isso. Mas, para quem está aqui ao vivo, não vou deixar de falar para você. Tem 2 decisões do STJ. Anota aí e coloca aqui nos comentários para mim. É o RHC 155773 do Rio Grande do Sul. RHC 155773 do Rio Grande do Sul. Essa é uma decisão da 5ª turma, beleza? E a gente tem um HC 657165 do Rio de Janeiro. HC 657165 do Rio de Janeiro. O que fala o STJ? Não precisa ter confissão prévia. E os argumentos do STJ são muito interessantes e te ajudam numa eventual petição em que você vai justificar isso, né? Os argumentos do STJ são, por exemplo, que o réu, quando é ouvido na delegacia, pode estar sem advogado e nem saber que é possível um acordo de não persecução penal. Tiago, só nesse caso? Não, o STJ fala mais. O STJ fala, olha, quando ele é ouvido na fase da delegacia,
ele não sabe ainda se o caso vai repercutir num oferecimento de denúncia ou de arquivamento. E o Vinícius acabou de dizer, né? Só cabe acordo de não persecução penal se não for caso de arquivar. Como é que o réu vai confessar lá na delegacia, né? Se eximindo do direito de não se autoincriminar, se ele não sabe nem qual que vai ser o futuro dessa investigação, ela eventualmente pode ser arquivada por ausência de provas, por ausência de indício de autoria, de materialidade. Então é bem interessante a decisão do STJ. Na prática, Vinícius, o que eu faço nesses casos? Aqui no escritório, sempre que o Ministério Público deixa de oferecer o acordo de não persecução penal, e às vezes o Ministério Público não coloca nem cota, né? Porque às vezes vem aquela cota na denúncia justificando por que não ofereceu o acordo de não persecução penal. Tem casos em que nem vem essa cota. Vindo ou não vindo, não oferece o NPP, eu não faço resposta à acusação, Vinícius. Para não deixar meio que dar prosseguimento no processo. Eu faço uma simples petição dizendo para o juiz, o MP não ofereceu acordo de não persecução penal. Devolve para o promotor de justiça para ele se manifestar sobre o acordo. Se ele... Ô, Thiago, aí no Mato Grosso do Sul, tem alguma orientação do Ministério Público falando nesse sentido? Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma orientação, né, do próprio Ministério Público falando como que os promotores devem agir, quando eles devem oferecer e quando eles não devem oferecer. Então, assim, é o Ministério Público falando, não é a gente, né? Eles têm que seguir ali o padrão ali do ofício do Ministério Público. E lá ele explica que o Ministério Público, quando não oferece, ele tem que justificar por que ele não está oferecendo. Então, se ele não está seguindo aquilo ali, o embasamento legal para você usar é o próprio argumento do Ministério Público. Né? Você vai pegar ali a orientação, procure no seu estado, bem capaz de você achar que no Rio de Janeiro a gente tem. Quem quiser depois me manda um direct lá, que eu não estou com a orientação aqui aberta porque surgiu aqui agora. Né? Mas a gente tem uma orientação que versa ali como deve ser feito, como o promotor deve proceder nos casos de ANPP. Então é muito legal. Aqui também tem, mas assim, te confesso, a gente tem alguns promotores aqui, alguns magistrados que fazem, inclusive, acordo de não persecução penal para processo em andamento. Óbvio que são processos claros, escolhidos ali. Né? Eu cheguei à audiência que eu recusei o NPP e no dia da IJ o promotor, doutor, vamos fazer o NPP. Não, o promotor, não vou fazer porque isso aqui não é caso esse processo não vai dar em nada. O meu cliente vai ser absolvido e eu tenho certeza que eu vou comprovar a inocência dele. Que era um caso bem escrachado assim, né? Óbvio, a gente nunca vai garantir certeza, mas tem casos que a gente tem assim, 99% de probabilidade. Se condenar, a gente recorre e resolve isso lá no tribunal, né? E assim, perguntaram, né? Uma pergunta que sempre me faz. Vou deixar para o final essa. Sobre o uso da confissão. Pode ser usada a confissão do ANPP se esse acordo for rescindido? Se tiver corréu? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Porque essa é uma pergunta que sempre me fazem também. Tem casos em que me mandam uma pergunta. Thiago, tem acordo... Vou fazer o acordo de não persecução penal, ofereceram para o meu cliente, mas tem corréu. E a gente está preocupado porque ele conhece os corréus e ele tem receio de fazer a confissão e isso ser usado em prejuízo dos corréus. Ou é caso de crime contra a administração pública, porque eu não sei se vocês já perceberam. Eu já fiz esse levantamento. Todos os crimes contra a administração pública admitem acordo de não persecução penal. Todos. Salvo agora os novos, que tem alguns crimes licitatórios lá, que a pena mínima é de 4 anos, então já passa, porque tem que ser menor de 4 anos, né? A pena mínima. Então tem alguns crimes licitatórios lá, esses que foram incluídos no Código Penal, né? Mas né, todos os outros peculato, corrupção ativa, passiva que a gente está acostumado, todos eles... O que aparece direto aqui, Thiago. O que aparece direto aqui é fraude contra o INSS, né? Estelionato contra o INSS. Isso aí, pô, batata, né? Já, de cara, NPP, assim. E é legal porque... assim, às vezes, né, na situação quando é o beneficiário, né, não o servidor público. O beneficiário que recebeu ali o LOAS da vida, que é bem comum, que aparece muito, é assim. Ele recebia o LOAS, mas ele tinha um marido, né? Ele não preenchia as condições do LOAS. Aí o promotor descobre isso e oferece uma denúncia narrando ali o estelionato contra a União. E uma sacada legal, que normalmente quando eles descobrem o LOAS indevido, eles já começam a descontar. Por exemplo, eu tive uma cliente aqui que ela foi brigar por uma pensão pós-morte e no processo ela reconheceu que tinha uma união estável. E ela tinha LOAS. Aí o juiz, tá bom, vou te dar a pensão pós-morte, mas vou pedir para apurar o teu recebimento indevido do LOAS. E aí na própria sentença,
ela já pediu para que ocorresse o desconto do valor indevido. E aí, quando a gente chegou para fazer o acordo com o promotor, né? Óbvio, a gente vai munido de documentação, né? Porque assim, isso é legal a gente deixar claro que o acordo ele é negociável, né? Não é o promotor apresenta e você aceita. Eu gosto muito de discutir, né? Buscar ali um entendimento justo para a situação, né? E nesse caso aí a gente mostrou lá para o promotor que ele iria exigir o ressarcimento ao erário e a gente mostrou que ela já estava sendo descontada da própria pensão, então a gente conseguiu afastar essa situação, mostrei que era uma pessoa hipossuficiente, com baixa condição financeira, a gente conseguiu fazer um NBP de parcelas de R$ 50, né? Olha o benefício que a cliente teve. Então, assim, é tudo da negociação nossa, né? Não basta a gente chegar com a palavra, a gente tem que trazer elementos, né? É como se fosse um acordo. Você chega lá com suas provas que você acha que são pertinentes e trata ali o acordo com o Ministério Público. Em janeiro, agora esse ano, eu já fiz a NPP no MPF e foi assim, munido de prova, vamos lá, tete a tete com o promotor e convence ele, né? A gente chega ao meio justo. Se não chegar ao meio justo, a gente vê a medida alternativa. Microfone, Thiago. Olha a pergunta interessante. Estava sem som, né? Quando o acusado não faz o depósito que foi imposto no NPP, tem como reverter a situação? Valquíria tem que atuar de forma muito emergente, isso com total urgência. Porque o artigo 28A lá, né? No parágrafo 10, diz que se for descumprida qualquer condição, o Ministério Público deve comunicar ao juiz para os fins de rescisão. Então, por que eu falo que você tem que ser rápido? Porque se o Ministério Público comentar, né, antes de você, comunicar ao juiz antes de você, aí eu acho que você vai ter problema. Então, nesse caso, se aconteceu do teu cliente falhar ali, botaram que era para ele fazer prestações pecuniárias, e ele pagou um mês, esqueceu dos outros, etc., eu acho que você tem que se adiantar, trazer alguma justificativa plausível, né, do porquê que ele se atrasou, tentar fazer esse pagamento o mais rápido possível antes que o promotor comunique. Para, se acontecer do promotor comunicar ao juiz, o juiz já vê que antes do promotor ter comunicado, você comunicou, justificou e o seu cliente já está cumprindo o NPP. Senão você corre o risco, sim, Não, dele ser rescindido. graças a Deus Já teve os algum meus caso clientes assim? cumprem ali direitinho o acordo que a gente faz. Até hoje não tive nenhum quebramento ali do ANPP, né? Todos foram cumpridos ali de maneira uníssona. Eu até tento, né, quando o cliente ele tem uma condição financeira, em tentar não parcelar. Porque pagou, acabou, homologou ali, aí já não tem mais como reverter essa situação. Mas quando você parcela em situações distantes, extensas, né? Aí corre esse risco do cliente deixar de pagar e aí vinha a romper ali o acordo feito, né? Esse é o risco, mas aí você tem que avaliar também a condição financeira. Não adianta você falar para o cliente pagar se ele não tem dinheiro, né? Aí a gente tenta achar um meio adequado. Exatamente. Não pode correr esse risco. Mas aí fica até uma dica, Vinícius, que eu fui pensar aqui, né? Que você tem que ter no teu contrato de honorários advocatícios, a gente tem esse cuidado aqui no escritório. Se você assume um caso para fazer o acordo de não persecução penal, é óbvio que uma defesa em ANPP é muito mais fácil que uma defesa numa instrução criminal. Então, o valor que você cobra para acompanhar uma acordo de não persecução penal é menor do que o valor da instrução. Tá bom. Só que você fechou Tiago, o eu sou seu contrato com aluno, aquele né? cliente. Você tem que especificar no teu contrato, amigo, que a tua ação Tem é cláusula para de multa. NPP. Porque você já pensou se o teu cliente não cumpre o acordo de não persecução penal? Vai ter que, por Não. aquele preço do ANPP, fazer a defesa dele na ação penal? Tem que falar que aquele contrato é só para o acordo e que se o cliente não cumprir as cláusulas do acordo, ele sabe que ele é o responsável por isso e que ele vai ter que te contratar e pagar os teus honorários para Eu quando defender faço ele na contrato ação que penal. cabe a Então, a questão NPP, né, que o cliente ele quer fazer o NPP, eu faço um contrato exclusivo para a NPP. Se não for feito, não for formulado, a gente vai ter que fazer um novo contrato para uma defesa. Mas essa sacada aí que tu deu no teu curso, cara, eu uso para tudo, até para medidas cautelares, né? O cliente ele teve uma medida cautelar aplicada, ele descumpriu por livre e espontânea vontade, para eu fazer um pedido de revogação da prisão, tem a multa para isso, né? E, porra, essa sacada é sensacional, porque você acaba até com poder coercitivo para o cliente cumprir as medidas cautelares, né? Exatamente. Ó, uma pergunta da Roberta que eu já respondi aqui, mas coloquei de novo, porque não sei se todo mundo anotou, não sei se todo mundo lembra, né?
Cabe suspensão e cabe a NPP. Qual que eu faço? Prioridade sempre primeiro é acordo de não persecução penal. Prioridade é sempre a NPP, tá? Depois, para outros casos, você usa a suspensão condicional do processo. Porque o ANPP não impede os outros benefícios. Os outros benefícios impedem o ANPP. Beleza? Estão perguntando aí se eu vou disponibilizar material de hoje, se eu posso disponibilizar um contrato, etc. Gente, na semana que vem, se você não está inscrito ainda no evento Fórmula das Audiências Criminais, eu vou te dar um banco de jurisprudências para você usar em audiência, né? Todas as jurisprudências possíveis que você pode precisar numa audiência, eu vou te dar. Esse banco de jurisprudência é um material novo que eu preparei. Nem o Vinícius, que já é meu aluno, tem acesso a isso, tá? É um banco de jurisprudência só para audiência e eu vou te dar um roteiro para audiências criminais. Esse também é um material novo que a gente... Esse material é tão novo que esse material a gente fez ele aqui no escritório no ano passado. Eu não tinha esse material até ano passado no escritório. Eu tinha uma organização para audiência aqui, mas eu não tinha esse roteiro, né? Com vários elementos que eu vou te explicar como utilizar. Afinidade de testemunhas, encaixe de provas, checklist de versões. São vários documentos que facilitam o seu estudo do processo para audiência e facilita também no momento da audiência. Então, esses documentos, esses arquivos eu vou dar para quem se inscrever no nosso evento da semana que vem e assistir às aulas na semana que vem. Então, se você não está inscrito ainda, é muito fácil. Clica aqui em cima, tá? Lá na minha bio, o link está lá na minha bio. Já corre e faz isso agora, não tem problema diminuir o número de pessoas aqui na live. Não deixa para fazer isso depois, senão você vai esquecer na hora que a aula acabar. Já clica aqui, vai lá e se inscreve agora, tá? No nosso evento da semana que vem, no Fórmula das Audiências Criminais. Vinícius, para a gente ir encaminhando para o final, estamos dando já quase 50 minutos aqui. Aquela pergunta que eu fiz, né? Se pode ou não usar a confissão. Muita gente, né, tem essa dúvida ainda, muita gente tem esse receio. Meu cliente confessa no ANPP, Thiago. E se ele não cumpriu a ANPP? Depois essa confissão pode ser usada contra ele? Depois essa confissão pode ser usada num processo civil se a vítima entrar? Depois essa confissão pode ser usada numa ação de improbidade contra ele? Depois essa confissão pode ser usada contra corréus neste mesmo processo? Pode ser usada a confissão? Não. Tá? A confissão não pode ser usada. A gente não tinha nenhuma decisão nesse sentido, mas agora a gente tem um habeas corpus do STJ. Eu vi que alguém aqui foi rápido e já tinha colocado na live aqui o número do HC. É o HC 756-907 de São Paulo. HC 756-907 de São Paulo. Pode fazer o ANPP e confessar tranquilamente. Isso não pode extrapolar os limites do acordo. Isso não pode ser usado, essa confissão, para fora Antes desse julgado, Thiago, a gente usava muito a cláusula de sigilo, né? A gente botava uma cláusula no NPP falando que o que for tratado ali não pode ser usado em nenhum outro processo, né? Vai ficar restrito ali entre a parte e o Ministério Público, que também é uma sacada legal. De novo, me perguntaram ali, entre o ANPP e o SURSI, prioriza qual? A ANPP. Prioriza sempre o ANPP. A resposta para isso está no 28A, parágrafo 2º, inciso 3. Prioriza sempre o ANPP, tá? A única opção aí que não vai dar vai ser a transação penal, porque é uma das condições que impede o ANPP, né? Então não dá para priorizar o ANPP. Mas vou dizer, ô Vinícius, isso aí tem passado batido. Já teve caso aqui no escritório, 2, não foi 1, 2, que a gente fez acordo de não persecução penal em caso que caberia transação penal. Por quê? Porque o acordo é novo, tá na moda, cara. A maioria dos casos cabe acordo e cabe outros, os promotores estão indo pro acordo, porque é o que tá na mente, é o que tá mais novo, virou, né, a prática. Então, a maioria dos casos eles estão oferecendo acordo, não interessa se cabe outras coisas, eles têm oferecido sim o ANPP. Tem passado batido isso aí. Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui interessante para a gente responder, para ser a última, né? Tem bastante voto nessa daqui. Ó, o Rogério falou que já está inscrito no evento, né? Teve essa pergunta é show. Falou que já estava inscrito. Fala, Vinícius. Réu acusado de 3 crimes em concurso. Posso pedir um ANPP apenas para um dos crimes e seguir os demais? Poxa, olha só, pergunta interessante, Rafael. Se você pode, nos casos de concurso, fazer ou não. Mas é que lá no parágrafo 1º, ele fala assim, ó, do 28A. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito ao que se refere neste caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento,
e de diminuição de pena, tá? Então, quando eu tenho concurso de crimes, eu acho que a gente pode incorrer aqui, né? Por quê? Porque, eventualmente, esse concurso de crime, por exemplo, dando lá uma continuidade delitiva, né? Ela acaba sendo uma causa de aumento de pena. Então, o entendimento que tem sido majoritário é que quando eu tenho concurso de crimes, tem que caber a NPP para todos os crimes. Não pode caber... Mas você vai deixar de tentar? O legal aí, não. Thiago, é que às vezes a pena, somando as duas penas, não passam 4 anos, né? E aí pode ser a brecha ali para você entrar e pedir com o NPP, independente de quantos crimes são, né? O que vale é só umas penas mínimas e ver, tá dentro do lapso ali, beleza, a NPP cabe. Aí é diferente, ó, o HJ Almeida falou, se um dos crimes já prescreveu do concurso, aí eu posso pedir? Claro, né? Aí pode pedir, é óbvio, né? O Deolino falando, ó, denúncia por tentativa de homicídio, mas o laudo aponta lesão corporal, cabe BNPP, né? É por causa da violência, né? Você conseguir, né? Mas não caberia, até porque a lesão corporal é violência, né? E aí o A impede, né? Então não daria. Ó, o Fernando tá perguntando o número do último HC, que é o da confissão, 756.907. HC 756.907 de São Thiago, Paulo. Eu acho que a galera que ficou até o final merece receber a orientação, né? Galera, anota aí, pega papel, caneta. Lá, fala né? lá atrás, que é da Chegou. Se bater 300, a gente chegou perto, viu, Vinícius? A equipe mandou bater 287. Então faltou só 13, né? Então vamos liberar para a galera que ficou até aqui. O pessoal tá na segunda-feira, 8h50 da noite, acompanhando a gente aqui. O Vinícius vai liberar, mas vocês vão prometer para mim uma coisa. Ó. O Vinícius vai liberar uma dica sensacional, mas eu quero que vocês me prometam uma coisa. Você vai indicar essa live e vai falar para alguém se inscrever no nosso evento da semana que vem. Se você não se inscreveu, você vai se inscrever e você vai indicar para algum colega advogado se inscrever no nosso Vamos lá, galera. Vou falar rápido aqui, a gente tem pouco tempo. Eu assumi um caso que já tinham outros 2 advogados atuado e pediram a NPP e o promotor falou, não vou oferecer a NPP porque tem que reparar o dano. E o dano ali era R$980 mil contra a União, certo? Era um valor bem alto, o cliente tinha falido, tinha quebrado, não tinha mais dinheiro, estava vendendo Jequiti. Então, assim, ele não tinha condições de pagar esse valor, totalmente fora do orçamento dele, né? E o advogado anterior trouxe essa discussão, falando que, salvo, se não tem, tem ali, agora não vou me lembrar o termo, mas tem uma exceção, né? Salvo se impossível, algo assim que fala. E aí, o promotor falou que esse impossível é quando a vítima morre, quando alguma coisa desse sentido, né? E aí, quando eu fui trazer, assumir o processo, montar a defesa dele, a resposta à acusação, abri um tópico de rejeição tardia da denúncia e fundamentei com a orientação. E qual é essa orientação? Lembra que eu falei que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem uma orientação? Beleza. O Ministério Público Federal tem essa orientação e quem fez essa orientação foi a instância revisora. Então, assim, se o promotor negar, quem vai julgar vai ser o pessoal que emitiu essa orientação. Então, pô, é quase impossível o pessoal ir contra a própria orientação deles, né? E anota aí, a orientação 03 de 2018, item 14 da orientação. Anotou? Vou falar de novo. Orientação conjunta de número 3, 2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime que trouxe a possibilidade do NPP. O item 14, ele fala: a impossibilidade econômica financeira de reparar o dano deverá ser demonstrada pelo interessado, com base em documentos tais como extrato de conta corrente, conta de luz, imposto de renda e outros documentos, sem prejuízo de consulta à ASSPA. Não sei o que é isso, mas essa é a orientação, certo? Então, assim, vocês estão com clientes que não têm condições financeiras de arcar. Vocês vão trazer essa orientação do Ministério Público, vão juntar esses documentos e falar: olha, promotor, estou aqui mostrando que o meu cliente não tem condições de reparar o dano da vítima e existe uma previsão legal que fala que o NPP ele pode ser oferecido quando a pessoa não tem condição de reparar o dano. E com a orientação do próprio Ministério Público, o teu pedido vai ser muito mais forte.
Então essa dica aí é sensacional, já tenho usado bastante, tem dado muito resultado. Show de bola, galera. Vocês viram aí, né? O Vinícius é aluno do Formando Criminalistas, né? Começou lá Foi há a bastante primeira tempo, turma. lá no nosso... Foi a primeira Quando você turma entrou no Formando online. Criminalista, você tinha quantos anos de formado? Pouquíssimo. Cara, mudou muito minha Você advocacia. tinha poucos Quando eu fiz o curso, anos de porra, formado ali, né? eu não tinha noção nenhuma de recurso, não tinha noção de nada. Quando eu Indica pra todo finalizei o curso, mundo, né? cara, eu tava sendo contratado por escritórios para fazer recurso, pra você ter noção. Legal, show de bola. Bom, eu vou até colocar aqui, pessoal, no comentário para vocês, para quem ainda não se inscreveu no nosso evento, tá bem fácil aqui, o link tá aqui embaixo, o link tá lá na minha bio. Amanhã, nessa mesma hora, às 8 horas, eu vou estar aqui. Outra live, essa semana nós temos live todos os dias, então fica ligado aqui no meu perfil. Se você ainda não me seguia e não seguiu o Vinícius, clica aqui em cima, aqui, ó. Agora, não precisa nem sair da live para fazer isso, é só clicar aqui, seguir eu e o Vinícius. Se você não é meu seguidor, se você não é seguidor do Vinícius, o Vinícius é nosso aluno, tá sempre presente, sempre fazendo live por aqui. Amanhã eu vou receber um outro aluno aqui, uma aluna, a Thaís, para falar sobre outro tema. Todos temas diferentes durante essa semana. São temas que não se repetem com o tema do Fórmula das Audiências Criminais na semana que vem. Semana que vem eu vou falar só sobre audiência e tudo que eu sei sobre audiência. Lembrando, não é um curso para te vender um curso de audiência depois. Não, o meu curso é o Formando Criminalistas, que é um curso completo sobre, né, advocacia criminal, desde marketing, honorário, investigação, recursos, até execução penal, beleza? Então eu não vou falar um pouquinho sobre audiência para depois te vender um curso onde eu falo tudo sobre audiência. Eu vou falar verdadeiramente, de verdade, olhando no teu olho e falando honestamente. Eu vou falar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu uso no meu escritório sobre audiência criminal. Então, se você ainda não está inscrito nesse evento, clica aqui no link que está aqui embaixo e se inscreve. O link também está lá na minha bio. E eu espero vocês amanhã aqui, 8 horas. Vinícius, meu irmão, eu quero te agradecer por essa participação, por tantos insights, por tantas dicas bacanas. Você é um cara que só mostra quanto está preparado tecnicamente a cada dia aí, cada dia evoluindo, cada dia crescendo. Tenho muito orgulho de dizer que um cara como você um dia foi meu aluno, né? Hoje você já é um professor aí, ensina tanta gente, sensacional. Então, parabéns pela sua carreira profissional, parabéns pela sua atuação e pelo seu crescimento. Deixa a sua mensagem Tu não final e quem sabe vai a mais honra live que é é, você. pô, Pessoal, eu se na condição de inscreve. aluno Tchau. hoje em dia estando aqui, passando um pouquinho de conhecimento, né, sou extremamente grato a você, cara, tu é um exemplo que eu sigo, porque, poxa, eu me espelho muito na sua advocacia, uma advocacia técnica, combativa, e, pô, teu curso me deu total suporte para isso. Hoje em dia, a minha advocacia é o que é por conta disso, né? Então, assim, a galera aí que tá querendo se aprimorar, tá querendo alavancar na sua advocacia, ter resultados diferentes, cara, essa aqui é uma excelente oportunidade. Eu recomendo de olhos fechados esse curso para qualquer pessoa que me conhece. Vinícius, o que eu posso fazer para melhorar? Cara, segue o Thiago Bulli, faz o curso dele que tu vai mudar a sua advocacia. Agradeço aí o convite, Thiagão. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Abraço. boa semana, boa segunda.